Sabe, geralmente a gente imagina o fracasso de um líder ou o colapso de uma organização como se fosse uma explosão cinematográfica, né? Nossa, sim. Aquela coisa dramática, com trilha sonora de tensão. Exato. Tipo um escândalo financeiro repentino, uma crise de relações públicas gigante ou uma batalha que se perde assim do nada. A nossa tendência humana é sempre procurar aquele momento exato da ruptura, sabe? Aquele clarão no céu que anuncia que tudo desmoronou. Com certeza. A gente quer um culpado ou um evento pontual. Pois é. Só que hoje, neste nosso mergulho profundo, a gente vai analisar um material que prova que a ruína, na esmagadora maioria das vezes, é um processo infinitamente mais silencioso. E, por isso mesmo, muito mais perigoso, né? Sem dúvida. A nossa base de hoje é um artigo bem provocativo, escrito pelo presbítero Marcos Benefito, que se chama Liderança Acomodada Produzem Frutos Podres. Um título forte, diga-se de passagem. Muito forte. E a minha missão aqui, junto com você, é explorar essa interseção fascinante entre princípios espirituais milenares, filosofia antiga e, claro, as nossas dinâmicas comportamentais. E eu estou super animada para desvendar as camadas desse texto. Porque a ideia é entender por que a estagnação não é só uma pausa inocente, né? Exatamente. Ela é o início de um declínio bem letal. E a metáfora de abertura que o texto usa já é um gancho perfeito para isso. Sim, a analogia da fruta. É visualmente irrefutável, sabe? Pensa no processo orgânico de uma fruta apodrecendo. Não é um botão de liga e desliga. De jeito nenhum. O apodrecimento não é aquele evento binário, onde a maçã está perfeita num segundo e completamente marrom no outro. É uma coisa lenta, né? É uma degradação bem gradual. A biologia mostra que, primeiro, a fruta perde aquele brilho exterior. A casca fica meio opaca. Exato. Depois, a estrutura celular ali dentro começa a ceder, ela perde o sabor, perde a firmeza. Fica aquela coisa meio murcha. Sim, sim. Em seguida, ela perde totalmente a utilidade nutritiva. E aí chegamos no estágio final, que é o foco da nossa análise sobre liderança. E é quando o negócio fica feio de verdade. Pois é. É quando ela começa a liberar gases e fungos, e isso contamina tudo que está do lado dela no mesmo cesto. Nossa, vai pra fruteira inteira. É uma imagem que gruda na cabeça da gente, porque tira essa ideia de fracasso lá do campo abstrato e coloca, tipo, na mesa da nossa cozinha. Totalmente. Fica muito palpável. E a premissa do autor é que a mente humana e as dinâmicas de gestão funcionam sob essa exata mesma regra da biologia. Então, pra gente entender esse apodrecimento invisível nas nossas vidas ou carreiras, a gente precisa primeiro desvendar a mecânica dessa estagnação, certo? Certo. Porque o texto define muito bem o que é esse líder acomodado. E é importante frisar isso, porque não estamos falando de alguém que só tirou umas férias, né? Não é o cara que desligou o celular no fim de semana. De forma alguma. A estagnação que o artigo descreve tem a ver com a perda de um componente vital, que é a disposição. A chama, aquela vontade. Exato. Uma pessoa acomodada não é só alguém que está fisicamente ali, parada. É alguém que perdeu a vontade de lutar, de aprender coisas novas. Alguém que parou de corrigir a rota, de servir. Sim. E o autor aponta que é aquele indivíduo que passa a viver quase que exclusivamente nas memórias do passado. Ixi, aquele clássico discurso de no meu tempo as coisas funcionavam. Esse mesmo, eu já fiz muito pela empresa, ou no meu tempo eu resolvia tudo. A falta dessa disposição viva cria um ambiente onde o talento ao redor começa a ser sufocado. E as estruturas ficam super burocráticas, sem vida. Ficam sim. E o texto faz uma conexão brilhante com a filosofia para explicar isso. Ele traz Heráclito, sabe? O filósofo pré-socrático. Esse mesmo. Ele tinha aquela famosa doutrina do tudo flui. A ideia de que ninguém entra no mesmo rio duas vezes porque as águas se renovam e você também já mudou. Faz todo sentido. Pois é, a vida, a natureza e as organizações exigem movimento contínuo, porque o cenário ao redor está sempre em mutação. Então, tentar congelar o tempo, que é basicamente o que o líder acomodado faz, é ir contra a própria realidade das coisas. É ir contra a física da vida. E aí, Aristóteles entra para complementar isso, defendendo que a excelência não é um ato isolado, mas um hábito. Ou seja, a excelência é uma prática de todo dia.
Não é um troféu que você ganha, embalsama e bota na estante da sala. Exatamente isso. O reino de Deus, a espiritualidade, o crescimento pessoal, tudo isso é movimento e transformação. Ok, vamos desempacotar isso um pouco, porque eu sou um cara que gosta de colocar as coisas na balança. Manda ver. A gente vive numa cultura que, com muita razão, fala muito sobre saúde mental, sobre a necessidade de descanso, sobre o perigo do burnout. Sim, é um tema super atual e necessário. Então, se a vida exige movimento constante, como fica a questão da exaustão? Como a gente diferencia o descanso necessário dessa acomodação letal? É uma ótima pergunta. E essa é a linha mais tênue que a gente precisa desenhar. Porque se a excelência é ininterrupta, parece uma receita certa para um colapso nervoso, né? Parece. Mas a chave para separar as duas coisas está no propósito da pausa. O propósito, certo? O descanso genuíno é reparador. Ele existe exatamente para reabastecer a nossa disposição. É quando o corpo recupera energia para o próximo passo. Então o descanso preserva a nossa visão de futuro. Perfeito. Já a acomodação letal é a perda total dessa visão. A pessoa não está pausando para voltar mais forte. Ela está parando porque simplesmente jogou a toalha. Desistiu de avançar. Exato. No descanso, a gente tem intenção. Na acomodação, a gente tem inércia. Sabe uma analogia que eu gosto muito de usar para isso? A física de andar de bicicleta. Ah, adoro essa analogia. Explica aí. Tipo assim, parar de pedalar por um momento quando você está aproveitando o embalo de uma descida, sabe? Você respira, relaxa os ombros, olha a próxima curva. Sim, faz parte da corrida. Faz parte. O movimento, a energia da bicicleta ainda está ali. Mas se você perde todo o movimento, se a inércia toma conta e você não tem nenhuma intenção de voltar a pedalar, ops, quase usei a palavra proibida. Se você simplesmente desiste de pedalar, a bicicleta não fica em pé por mágica. Não mesmo. A gravidade faz o trabalho dela. Exato, ela tomba. Então, o descanso é aquela pausa enquanto ainda existe movimento. A acomodação letal é aceitar que vai cair. É uma imagem perfeita. E quando a gente traduz essa mecânica da queda para os estudos de caso que o texto traz, a coisa fica assustadoramente clara. O material traz exemplos históricos e bíblicos, né? E não só como historinhas de moral, mas como perfis mesmo. Como arquétipos profundos do comportamento humano. E o primeiro que o autor explora é o do líder omisso. Que é ilustrado pela figura do Eli. Isso, o sacerdote Eli. E a história dele é perturbadora, porque não mostra uma organização desmoronando por causa de um líder ativamente maligno. É pelo contrário, né? É pelo que ele não fez. A omissão total. Exatamente. Eli comandava uma instituição religiosa e judicial super complexa. E o texto deixa claro que ele não era bobo, ele não era ignorante aos fatos. Ele viu o que estava rolando. Ele viu os próprios filhos, que também eram líderes, cometendo atos de corrupção explícita, abusos gravíssimos. E o que ele fez? Se acomodou. Se acomodou. Ele escolheu não agir com o rigor que a situação exigia. Se a gente olhar isso com uma lente de gestão moderna, é aquele clássico gestor que foge de conversas difíceis. Nossa, o famoso deixa disso, vamos fingir que não aconteceu para não criar um clima ruim na equipe. É a nossa biologia jogando contra a gente, sabe? O cérebro humano é programado para buscar o caminho de menor resistência. Porque o conflito gera estresse, libera cortisol. Exato. A gente quer manter uma paz artificial no curto prazo, mesmo que isso custe tudo no longo prazo. Mas o preço dessa paz do Eli foi bizarro de alto. A omissão dele não puniu só ele mesmo. O apodrecimento desceu pela hierarquia toda. Sim, o sistema inteiro corrompeu. Teve perda de confiança do povo, até a perda da arca, derrota militar. A inércia no topo envenena o corpo todo. E se o caso de Eli mostra esse perigo de fugir do conflito, o texto avança para uma outra situação, que é ainda mais louca. Que é quando a pessoa ativamente busca o conforto prolongado, certo? Isso. E isso muda completamente como a gente enxerga o fracasso. A gente entra no perfil do vitorioso entediado. O vitorioso entediado. Gostei do termo. E o exemplo supremo disso no texto é o rei Davi. Davi. Tem um versículo específico que o autor destaca, que é a chave para abrir essa porta da psicologia da queda. Qual é? Aquele que diz: no tempo em que os reis saem à guerra, ficou Davi em Jerusalém. Cara, isso inverte toda a nossa lógica.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente cresce achando que as grandes quedas acontecem sob pressão absurda. A gente imagina que a pessoa quebrou porque o inimigo era forte demais. Ou porque o estresse financeiro era insuportável, ou o mercado virou. A gente imagina a falha no calor da batalha. Mas a ruína do Davi não foi na guerra. Ele não tomou um golpe de espada no campo de batalha. Ele caiu de pijama, no conforto do palácio, numa época em que, por vocação, ele devia estar lá na frente de batalha liderando. E isso revela um mecanismo psicológico fascinante, sabe? Quando você está enfrentando adversidades reais no campo de batalha, o seu sistema nervoso está alerta. Adrenalina lá em cima, foco total. Dopamina canalizada para a sobrevivência. O propósito está brilhando na sua frente. Mas quando você chega no topo e o conforto vira a regra por muito tempo... O cérebro acha que já deu, que a ameaça acabou. Exatamente. A sua vigilância vai para o chão. É nesse tédio do palácio, nessa ausência de pressão, que a mente começa a procurar estímulos, digamos, inadequados. Então a maior ameaça de um líder não é o tédio, quer dizer, não é a pressão, é o tédio. Inércia auto-infligida. A vulnerabilidade do relaxamento irrestrito é perigosa porque derruba as defesas cognitivas da pessoa. É o cara achar que já lutou demais, que já tem vitórias o suficiente no currículo, e aí baixa a guarda. O conforto cega a pessoa, cega totalmente. E é a partir daí que a gente entra na fase mais sombria desse processo que o artigo descreve. Porque até agora a gente falou do líder estragando a própria vida ou falhando por omissão. Mas tem o lance da contaminação ativa, né? A fase final da fruta podre que espalha o fungo para o cesto inteiro. E como o texto ilustra isso? O texto cita aquela regra bíblica de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Líderes acomodados não ficam quietinhos num canto. Eles não se tornam inofensivos. Pelo contrário, o paradoxo da estagnação é que ela gera uma insegurança brutal. Como assim? A pessoa sabe que está parada? No fundo, ela sabe que parou de crescer. Então ela passa a ver qualquer energia ou vitalidade nos outros como uma ameaça. Ah, entendi. A energia do funcionário novo, por exemplo, escancara a paralisia do chefe. Exato. Isso cria aqueles líderes extremamente controladores. O cara vira microgerenciador, mata a criatividade de todo mundo. Para garantir que ninguém ali brilhe mais que ele. Isso a gente vê todo dia no mundo corporativo, né? Eu chamo isso de síndrome de Saul. É o arquétipo perfeito. O rei Saul é o modelo do chefe ameaçado. O cara viu um jovem liderado, o Davi na época, mostrando um super talento, resolvendo problemas, ganhando fama. E qual seria a reação de um líder saudável aí? Poxa, um líder saudável ia apadrinhar o garoto. Ia falar, nossa, tem um prodígio aqui. Vamos investir nele para o bem de todos. Mas a reação do Saul, movido pela inércia, foi medo absoluto. Ele começou a perseguir o talento. Transformou a liderança num projeto de sabotagem pessoal. Porque a cabeça do Saul operava na escassez. Para um líder doente, a influência é uma pizza finita. Se o talento ali ganha uma fatia de reconhecimento, o chefe acha que perdeu um pedaço da dele. É o oposto de um líder maduro que entende que desenvolver alguém faz a pizza inteira crescer. O líder maduro forma novos líderes. O líder acomodado acha que o cargo dele é um trono, né? E gasta toda a energia não para dar resultado, mas para afundar quem está crescendo. E tem outra imagem no texto, muito forte, sobre essa vitalidade de fachada. É a história da figueira que Jesus amaldiçoou. Essa história é curiosa. A árvore tinha muita folha, parecia super viva. De longe, era um espetáculo botânico, cheias de folhas verdes, imponente, mas de perto era completamente estéril, não tinha um fruto sequer. Nossa, isso é um tapa na cara da nossa cultura moderna. Como você vê isso no mundo de hoje? Pensa nas métricas de vaidade, no sucesso de palco. Uma empresa ou uma pessoa hoje pode ter todas as folhas bonitas. Um perfil impecável no LinkedIn. Exato. Um cargo de CEO, uma assessoria de imprensa top, microfone na mão, palestras, as folhas estão todas lá. Mas lá dentro, o ambiente está apodrecido. Apodrecido por insegurança, medo, síndrome de Saul, é a síndrome do impostor transformada em modelo de negócios. A aparência de vida mascarando a completa falta de impacto real. O triste é que folha bonita não alimenta ninguém no final do dia. E o título não mascara a podridão por muito tempo. Bom, ouvindo isso tudo, com esse diagnóstico tão pesado de omissão, sabotagem e esterilidade... Dá um certo desespero, eu sei. Dá.
Parece que a única saída é ser um robô impecável, nunca errar, nunca falhar, manter uma performance contínua que é desumana. Uma pressão que ninguém aguenta. Mas aí é que entra a beleza do antídoto que o Marcos Benefito propõe no artigo. Conta pra gente. Qual é a cura para isso tudo? O antídoto não tem nada a ver com perfeição, tem a ver com disposição. Disposição e não infalibilidade. Exato. Deus e o sucesso verdadeiro não procuram gente que nunca erra. Eles procuram gente disposta. E o autor prova isso com os próprios personagens. Porque o currículo dessa galera era cheio de falhas gigantescas, né? Falhas que hoje em dia acabariam com a carreira de qualquer um na hora. Tipo o Pedro. O apóstolo Pedro negou os próprios princípios no meio de uma crise terrível. Ele caiu e o texto lembra que ele chorou amargamente. Mas ele não parou ali. Ele buscou consertar o erro e continuou. O próprio Davi, que a gente falou agora há pouco, cometeu crimes horríveis quando estava no palácio, mas quando foi confrontado ele se arrependeu de verdade e voltou para o propósito. O autor também cita José, que sofreu pra caramba, mas não parou de crescer. E o apóstolo Paulo, que resume essa filosofia perfeitamente quando diz que o segredo é esquecer as coisas que ficam para trás e avançar. Esquecer tanto as vitórias, para não se acomodar, quanto as derrotas, para não se paralisar. Perfeito. O padrão de sucesso do líder verdadeiro não é não cair, é não aceitar ficar no chão. Sabe como o mundo das startups chama isso hoje? O fracasso dinâmico. Fracasso dinâmico. Gostei. É diferente do fracasso estático. No dinâmico, você está correndo para um objetivo. Você tropeça, cai, rala o joelho, dói, claro. Mas você continua sendo projetado para frente. O movimento ainda está lá. A queda faz parte da corrida. Já o fracasso estático, que é essa acomodação que apodrece a raiz, é quando você tropeça, senta na calçada da pista e fala, cansei, acabou a corrida para mim, e passa a vida criticando quem está correndo. Nossa, é muito real isso. E o que mantém a pessoa no fracasso dinâmico, sempre levantando, é a humildade. Humildade para aprender, né? Porque se você está aprendendo, você reconhece que não sabe tudo. Líderes acomodados perdem a humildade porque se apegam ao cargo como se fosse o fim da linha. Eles acham que já chegaram lá. Mas os líderes saudáveis produzem vida abundante. Eles inspiram, ensinam, protegem porque sabem que liderança é serviço, não é status. É um verbo contínuo, não um substantivo. Exato. E a métrica final do texto para julgar isso é inegável, baseada lá em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Não pelas folhas do LinkedIn, pelos frutos tangíveis. Então, para amarrar tudo que a gente desempacotou aqui, o grande recado é tratar a nossa influência como algo que precisa de rega diária. E lembrando sempre, quem nos ouve, que isso não é só para CEO de multinacional ou líder religioso, não. É para todo mundo, né? Para qualquer um que tem influência, seja na sua vida pessoal, na sua família, num grupinho de amigos ou num projeto de bairro. Onde tem influência, a estagnação é o início do apodrecimento. O conforto é um perigo maior que a batalha. E a raiz precisa de disposição diária. Se a raiz estiver saudável, os frutos também estarão. Fiquei impressionado com as lições desse texto. A gente acaba tendo que olhar para os nossos próprios palácios, sabe? Aqueles lugares super confortáveis onde a gente parou de pedalar. Aquele autoexame necessário que dói, mas cura. Exato. Mas, olha, antes da gente encerrar o bate-papo de hoje, eu queria deixar um pensamento, uma provocação final para quem está acompanhando a gente. Manda lá. A gente dissecou aqui como a contaminação negativa é rápida. Um fruto podre solta o fungo e contamina os outros frutos saudáveis rapidinho, espalhando o medo e o comodismo no cesto todo. A biologia e o texto concordam nisso. Sim, o poder de destruição de um ambiente é real. A pergunta que eu deixo no ar é a seguinte: será que o vetor oposto tem essa mesma força? Como assim? Imagina um ambiente que já está adoecido, já está acomodado e cínico. Será que colocar lá dentro um único fruto vibrante, uma pessoa cheia de vida, humildade e disposição, consegue reverter a contaminação do cesto inteiro? Uau, é uma bela questão. Ou será que a inércia é tão pesada que um ambiente acomodado sempre vai exigir arrancar todas as raízes podres de uma vez para voltar a crescer? Pode o dinamismo sobreviver sozinho no mar de letargia? Fica aí uma reflexão bem profunda para a galera pensar. Fica a reflexão. É algo para se pensar da próxima vez que você perceber que as coisas ao seu redor estão perdendo o brilho. A gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal.